Sou doutor em Ciências do Movimento Humano e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre plicômetros e adipômetros, que são sinônimos, né? O que são esses equipamentos? Os plicômetros e adipômetros são aquele equipamento que a gente usa para fazer a mensuração das dobras cutâneas, ou seja, a gordura que está debaixo da pele do nosso paciente, nosso sujeito. Esses equipamentos eles causam uma certa dúvida na população em geral, né, nos consumidores em geral. Por quê? Porque nós temos muitos modelos sendo apresentados. E uma pergunta recorrente que fazem a mim é o fato: professor, qual é o melhor aparelho que eu compro? Qual é o mais eficiente? Eu preciso comprar um científico? Pode ser um clínico? Bom, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso agora. Vamos desmistificar algumas coisas. Bom, se a gente parar para pensar, então, do ponto de vista de avaliação, nós vamos ter dois plicômetros que são relativamente referência no mundo. O verdinho, que está aqui um pouco desgastado, porque a gente usou bastante ele, é conhecido como Lang ou Lange. Tá? Ele é fabricado principalmente nos Estados Unidos e ele foi muito difundido nos anos 70, 80 e 90 como sendo um plicômetro referência para a prática de trabalhos científicos. Do outro lado, a gente tem um plicômetro que é conhecido como Harpenden. Este já é o modelo europeu. Na verdade, o primeiro modelo que existiu para fazer esse trabalho de dobras cutâneas foi este modelo Harpenden, né, que foi batizado com o nome da cidade de Harpenden, na Inglaterra, onde foi realizado um grande estudo antropométrico e que ele foi criado para fazer este estudo, para realizar esse estudo. Quando a gente fala de plicômetro, pessoal, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: existem algumas regras para a gente poder usar um plicômetro e para a gente poder fabricar um plicômetro. Então, quais são as regras? Esses aparelhos eles devem ter uma pressão, ou seja, o quanto que ele aperta a gordurinha que a gente tem no corpo, ela tem que ser constante. Qual é a constância disso? De 10 gramas por milímetro quadrado. O que isso significa? Que este é o padrão que a gente usa para pressão. E essa pressão ela tem que ser constante em toda a abertura desse plicômetro. Ela não pode ter uma pressão de 10 gramas quando ela abre pouquinho e aumentando a pressão conforme a dobra vai aumentando também. Por isso que a gente tem, por exemplo, aqui nesse Harpenden, essas molinhas em diagonal. Podem olhar que ela não está retinha, né? Essas molinhas elas estão levemente inclinadas para trás. Este fato da gente deixar ela inclinadinha um pouco para trás, ela corrige exatamente este fator de pressão constante. Se nós pegarmos um elemento elástico, uma mola, por exemplo, e abrirmos ela de maneira a estendermos essa mola, conforme nós vamos estendendo ela, deixando ela mais alongada, mais força ela vai fazer contra as nossas mãos, nossos dedos, né? Então isso não pode acontecer no plicômetro. Eu tenho que ir abrindo a mola, ela tem que se distanciando e a pressão não pode aumentar proporcionalmente à sua abertura, a abertura da haste, tá? Outra coisa que é importante é a amplitude. A amplitude do Lang ela vai até 60 milímetros. A do Harpenden vai um pouquinho mais e alguns modelos nacionais chegam até 80 milímetros. Isso é importante porque às vezes nos apresentam algumas dobras grandes, né, um tanto quanto maiores do que o normal, e a abertura é fundamental para que isso aconteça. A pressão, então, essa pressão que deveria ser constante, ela não pode variar mais do que 2 gramas por milímetro quadrado, tá? Isso é importante. Quando a gente vai olhar os dois plicômetros, o Harpenden e o Lang, o que nós conseguimos observar pela prática e pela aplicação em uma célula de carga? Que os valores encontrados pelo Harpenden são maiores, são diferentes do que os encontrados pelo Lang. O que significa? Significa que o Harpenden ele aperta um pouquinho mais a dobra do que o Lang. Isso causa um problemão. Por quê? Porque muitas equações que foram validadas utilizando o Harpenden ou o Lang são usadas hoje com qualquer plicômetro. Isso gera uma certa discrepância nos valores encontrados. Então, um dos fatores que fazem com que a avaliação antropométrica seja mais segura é o fato da gente usar o mesmo plicômetro que foi usado para validar a equação que nós escolhemos. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais. Antes de nós começarmos a olhar a validação dos equipamentos, a gente tem que pensar em calibração. Todo instrumento de medida deverá ser
calibrado e conferido antes de iniciar os testes. Para vocês terem uma ideia, um plicômetro comum, um plicômetro nacional, por exemplo, ele abre 10 milhões de vezes e fecha antes de perder 2 a 3% de precisão. Então vejam que ele abre e fecha muitas vezes. Isso faz com que a durabilidade desse material seja bem grande. Se você faz muitas avaliações durante o mês, ele vai poder te durar aproximadamente de 3 a 5 anos sem se preocupar muito com a questão da calibração. Isso pode mudar se você mora, por exemplo, em cidades litorâneas. Por quê? A gente sabe que o ar do litoral ele é um tanto quanto mais oxidativo. Ele ataca mais as partes de aço, de ferro do nosso plicômetro. Então as molas podem sofrer desgaste, podem sofrer ferrugem conforme o ambiente que elas ficarem expostas. A dica disso é pingar um pouquinho de óleo de máquina nessas molinhas para poder deixar elas mais lubrificadas. A gente sabe que elementos gordurosos são antioxidantes, formam uma barreira de proteção a materiais metálicos. Né? Então, sempre deve ser feito a calibração e a preocupação com essa calibração para que tudo dê certo, independente do tipo de equipamento. Olha só que bacana, nós pegamos 3 aparelhos. Um Harpening, nós pegamos um Lang, e pegamos um Sling Guide. O Sling Guide ele é um equipamento que hoje no Brasil é imitado pela Sescorf. É uma linha que eles têm, mais acessível, que se chama linha Innovari. É o mesmo equipamento. Qual é a diferença entre ele e o Sling Guide? É que a mola do Sling Guide não é compensada na diagonal, como a gente pode ver aqui no Lang. Então, o Sling Guide é menos constante do que o Innovari. O Innovari apresenta uma vantagem sobre a aplicação. Vocês podem estar notando que a gente colocou aqui algumas esponjinhas. Essas esponjas, elas estão imitando tamanhos de dobras cutâneas, ou seja, uma dobra pequena, uma dobra média, um pouquinho maior e muito maior. O que acontece? Nós fizemos umas marquinhas nessas esponjas para colocar o plicômetro, a pontinha dos plicômetros, exatamente no mesmo local para verificar a compressibilidade. Quanto que esses plicômetros apertavam essas esponjinhas. Essas esponjas elas têm densidade igual. Qual é a densidade? Densidade 33. Igual a do colchão. Só que nós pegamos tamanhos diferentes. Então a densidade é constante, mas os tamanhos acabam se tornando um pouquinho maior e progressivos para a gente verificar a força de compressão de cada um dos plicômetros. Olha só que legal. A compressibilidade, então, desses equipamentos, conforme a espessura do bloco de espuma, em centímetros, foi um tanto interessante. Olha só o Harpening. O Harpening ele tem uma pressão, tá? Que é constante conforme a espessura do bloco. O Sling Guide é muito parecido com o Harpening. Já não são parecidos com o Lang. O que acontece? O Lang ele comprime menos o tecido quando for usado. O que significa isso? Se eu usar o Lang para fazer a avaliação em um sujeito que é mais gordinho, ele vai se tornar mais gordinho ainda, porque a pressão do equipamento vai ser muito pequena, não vai comprimir a dobra conforme deveria comprimir. Já o Harpening e o Sling Guide conseguem fazer uma compressão muito parecida quando comparado a estes dois. Então, é importante que a gente saiba que existe diferença na compressibilidade dos equipamentos utilizados. O Lang comprime menos as dobras do que deveria comprimir. Então, se nós fizéssemos uma comparação de um sujeito sendo avaliado pelo Lang e este mesmo sujeito sendo avaliado pelo Harpening ou pelo Sling Guide, nós teríamos diferenças nos resultados só pelo fato de estarmos usando equipamentos diferentes. Então o Lang comprime menos as dobras e esse sujeito pareceria mais gordinho do que realmente é. Já o Harpening e o Sling Guide, ou o modelo Innovari nacional, faria uma compressão um pouquinho maior. Ok? Então, equações que foram validadas utilizando o Harpening parecem ser aplicáveis quando você usa o Sling Guide ou este modelo que eu falei para vocês de plástico,
o Innovari da Sescorf. Já não seria tão aplicável aos que são utilizadas ou que foram validadas usando o Lang. Então, se eu tiver um Sling Guide ou um modelo de plástico, ou se tiver um Harpening e usar uma equação que foi validada usando o Lang, eu vou encontrar diferenças. Isso explica, talvez, o porquê que nós temos diferentes equações, e essas equações apresentam diferentes resultados quando aplicados em um mesmo sujeito. Olha só que legal essa imagem. Essa imagem mostra um mesmo sujeito sendo avaliado pelo mesmo avaliador, mas aplicando os resultados das dobras cutâneas em diferentes equações. Olha a variabilidade de 16, 11, 20, 17, 12, 17. Qual que a gente deve escolher? Bom, essa variabilidade ela acontece por vários fatores, mas um dos fatores, com certeza, é a utilização de equipamentos totalmente diferentes em cada uma dessas equações para fazer a sua validação. Então, não adianta eu querer fazer uma avaliação tão boa, rigorosa, se eu não conhecer qual é o equipamento que eu estou utilizando e qual é a equação que eu estou aplicando. Isso é um dos motivos que eu acabo não usando as equações. Além desse fator da interferência dos equipamentos, outros fatores influenciam nessa variabilidade. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer a questão da somatória de dobras. Eu uso o somatório de 6 dobras cutâneas, por exemplo, para identificar a adiposidade nesse sujeito. Por que eu uso só o somatório? Porque independente do equipamento que eu for utilizar, o somatório não vai receber influência das equações que tentam transformar isso em percentual de gordura. Então aqui fica uma dica para que vocês fujam destes erros gerados pelas equações que foram validadas por diferentes equipamentos. Usem o somatório de dobras. Soma de 6 dobras ou 8 dobras, eu posso falar um pouco mais em outro vídeo a respeito disso, são super aplicáveis. Por quê? Porque vocês querem controlar a adiposidade do sujeito antes e depois da sua intervenção. Se vocês fizerem isso direitinho e usarem o somatório de dobras, não tem influência de muita coisa nesse tipo de informação. Se o sujeito perdeu dobra, provavelmente ele emagreceu. Se ele ganhou dobra, provavelmente ele engordou. Por que provavelmente? Porque em outro vídeo eu explico quais são as interferências de falso positivo e de falso negativo a respeito da antropometria, tá ok? Eu espero que tenham gostado, um videozinho relativamente curto para mostrar algumas coisas para vocês. Fica o meu contato para que a gente possa trocar mais ideias, quem sabe trocar alguns e-mails, e aqueles que tiverem interesse em cursos, palestras ou aulas a respeito de diversos assuntos, como antropometria, fisiologia e treinamento, podem entrar em contato que eu ficarei à disposição. Um abraço e até mais!